Eu sou o Dr. Marcelo Matias e no episódio de hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista e conhecer o trabalho do Dr. Eduardo Sacomori Ferraz, que é psiquiatra e especialista na área. Eu vou começar antes pela história. Quer dizer que tu começou a tua vida profissional pela psiquiatria, é isso? Bom dia, presidente. Bom dia, equipe. Eu, então, tenho um histórico na medicina que começa com 17 anos, quando eu entro na Faculdade de Medicina da URGS. E, como meu pai dizia, né, é muita responsabilidade para pouca idade. Então, aos 23 anos, eu me deparo com a escolha de uma especialidade e fui influenciado pelo meu irmão, que é cirurgião plástico, que me levou a fazer cirurgia geral com o intuito de ser colega na cirurgia plástica, mas logo no segundo ano eu percebi que não era muito a minha praia, percebi que não era muito a minha história. Aí fui tentar fazer endoscopia digestiva alta, fiz endoscopia digestiva alta na Fugast, trabalhei um tempo como médico do Exército, como cirurgião e endoscopista, e em seguida comecei a ter um certo apreço pela área da medicina intensiva, e fui fazer medicina intensiva no Clínicas. Ao longo do primeiro ano percebi que realmente eu estava negando algo que era muito latente em mim e que era uma coisa muito natural minha, que era conversar com pessoas e conhecer a mente humana. E aí sim, na minha psicoterapia, eu resolvi daí abandonar a medicina intensiva do Hospital de Clínicas e fazer a psiquiatria, né? Então fui para a psiquiatria, que é uma área que eu gosto muito, que é uma área que, na minha opinião, é uma área muito nobre, que é uma área complexa, uma área interminável, e que eu chamo que é um bebê dentro da medicina, porque a psiquiatria, como nós conhecemos, começa realmente ali, Pinel, Freud, esses caras que realmente transformaram uma área que era muito mais neurologia na área da psiquiatria, que é o que nós conhecemos hoje. Deixa eu entender uma coisa que para mim é bem importante. Eu fui um indivíduo que entrei na faculdade e eu tinha vindo da engenharia, eu fiz 3 anos de engenharia química. E na engenharia química eu odiava tudo. Então, durante a faculdade eu já dizia, eu não vou executar isso como profissão. Então, eu estava utilizando o aprendizado para abrir a minha mente para ver o que eu faria depois. Sempre me imaginei atuando como administrador ou algo do gênero e nunca como engenheiro diretamente. E aí, quando eu fui fazer a medicina, foi o caminho oposto, porque eu gostava de tudo. Como eu gostava de tudo, eu acabei buscando uma especialidade que faz mais ou menos tudo. Então, eu sou gineco-obstetra, então eu faço cirurgia, eu faço emergência, eu faço clínica, faço bem pouquinho de psiquiatria, mas também faço, ou seja, a gente tem uma interação com diversas especialidades. Me dá o sentimento de que tu teve também esse problema de escolha, porque tu foste para caminhos bastante distintos, da cirurgia para endoscopia digestiva alta, para cair eventualmente na psiquiatria, passando pelo intensivismo. Então eu quero entender como é que as escolhas foram feitas naqueles momentos e, mais do que isso, qual é o impacto que essa tua experiência em outras áreas trazem para o teu exercício da psiquiatria. Porque obrigatoriamente a visão de um cirurgião geral ela é incomparável com a visão de um psiquiatra. Então eu preciso entender dentro da tua cabeça, eu vou te analisar aqui, como é que funciona isso todo. Vamos lá. Então, teve essa mesma situação que tu passaste aí na tua formação, que meu pai dizia, faça a área como se tu fosse executá-la para sempre. Então, eu sempre tive muito carinho por todas as áreas que eu passei nos estágios. Então, aprendi muita medicina interna, aprendi muita cirurgia na URGS, aprendi muita obstetrícia, então eu sempre gostava muito das áreas e tinha realmente uma curiosidade muito grande de aprender o que era o ser humano e até onde ele poderia chegar, até onde o profissional poderia chegar, como sendo um ser que tem as suas limitações, mas que sempre tenta chegar no melhor e visa sempre a perfeição. Quando a gente fala de cirurgia geral, a gente pensa alguma coisa muito fechada, muito restrita, em diagnósticos fechados e muito técnicos, com algoritmos muito rígidos de estruturação. Quando a gente pensa em psiquiatria, quando a gente pensa na psiquiatria do passado, a gente pensa em muita abstração. Entretanto, toda essa minha capacidade de fechar diagnósticos dentro de algoritmos me torna hoje um profissional que dentro da psiquiatria eu consigo entregar para o paciente, claro que analisando na sua individualidade, na sua particularidade, entretanto eu consigo trazer do abstrato para o concreto e dentro de um algoritmo eu fechar o paciente
dentro de um critério diagnóstico, seja ele nosológico, sindrômico, e eu consigo ir fechando dentro de construtos diagnósticos para que eu possa ser mais assertivo das minhas escolhas. E é como dizia um professor meu, o melhor cirurgião não é o que melhor opera, é o que melhor indica as cirurgias. E na psiquiatria é muito parecido, porque o melhor psiquiatra talvez não seja aquele psiquiatra que consiga fechar os melhores diagnósticos ou aquele cara que indique mal os procedimentos, mas aquele profissional que consegue sim entender as reais queixas dos pacientes, transformá-las em queixas que a gente tem dentro dos manuais e consiga trazer isso para dentro dos diagnósticos que hoje são muito, muito bem fechados, muito bem organizados dentro dos manuais diagnósticos. E aí eu tenho um problema. Eu acho que tu tens uma virtude, eu até gostaria de explorar um pouquinho antes de entrar na psiquiatria, que é o fato de que a gente percebe que em outras áreas da medicina eu tenho um conjunto de patologias orgânicas ou endocrinológicas que acabam tendo fortes impactos do ponto de vista psicológico-psiquiátrico, as coisas não são desvinculadas. E o meu sentimento é que um indivíduo que tem a formação que tu tens do ponto de vista clínica, queira ou não queira, trabalhaste até em UTI, que é diferente, obviamente, daquela coisa psiquiátrica, mas é uma questão de clínica levada ao extremo. Tivesse a experiência da cirurgia, que também tem uma coisa vinculada bastante a uma questão de relação com o paciente. Isso faz tu enxergar um paciente psiquiátrico com um pé na clínica, eventualmente, faz diferença. Quer dizer, às vezes, aquilo que é uma depressão não pode ser um hipotiroidismo. Eu sei que eu estou fazendo uma paralela, mas ajuda para ti esse conhecimento clínico-cirúrgico na prática do psiquiatra? Com certeza. Todos os manuais diagnósticos psiquiátricos, eles colocam para a exclusão de doenças orgânicas antes que a gente chegue nos diagnósticos propriamente psiquiátricos, né? Então, manifestações clínicas se dão muitas vezes com situações que a gente considera psicológicas, e eu sempre falo que as doenças em psiquiatria, elas são biopsicossociais, e o vetor anda para ambos os lados. Então, doenças biológicas que têm manifestações psicológicas e que têm impacto social, e vice-versa, doenças sociais que acabam atravessando o permeio e ultrapassam o limite da parte psicológica e entram na parte biológica. Então, sim, muitas vezes eu considero que todo bom psiquiatra tem que ser um bom clínico. Antes de mais nada, obviamente que a gente não tem aquela capacidade do exame físico, a gente tem um acesso limitado ao paciente, até os psicanalistas clássicos não tocam em paciente, a gente não deve fazer isso como psiquiatra, então a gente não tem essa arma na mão. Entretanto, eu já me coloquei em situações que eu percebi, como tu disseste, aí o paciente que tinha realmente um quadro que era muito parecido com uma depressão anérgica, e era uma moça jovem que tinha uma metrorragia importante e estava com uma hemoglobina de 7. Então, uma anemia e anemias profundas dão um quadro muito semelhantes com quadros psiquiátricos graves. E um professor meu sempre dizia, né? Ele dizia: Eduardo, pensa sempre em clínica porque o cemitério está cheio de louco. Então, antes de inferir que seja uma doença psiquiátrica, pense que o paciente possa ter alguma enfermidade orgânica e possa estar desencadeando uma cascata de eventos que leve a sintomas psiquiátricos. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Nós tivemos um desenvolvimento muito grande em termos de medicina e na psiquiatria, muito em particular. Eu acho que foi uma das áreas que mais evoluiu. A questão da psicofarmacologia, os tratamentos disponíveis hoje são incomparáveis àquilo que nós tínhamos anos atrás. E eu tenho um sentimento, e talvez porque eu seja velho o suficiente para ter vivenciado isso, que quando eu era jovem, talvez nenhum ou muito poucos colegas dos meus respectivos meios, seja no colégio, eventualmente na faculdade, buscavam auxílio psiquiátrico. Ao oposto, eu enxergo hoje uma geração que, pelo menos uma proporção maior, eu não tenho os números exatos, mas pelo menos uma proporção maior, requer o tratamento. Tem, obviamente, um lado positivo. Desmistificou-se a importância da psiquiatria. Portanto, eu acho extremamente importante, porque eu acho que na minha geração lá havia preconceito. Por outro lado, eu tenho um aumento das doenças psiquiátricas, e se tenho, o que está acontecendo? Vamos lá, então sim, existem capítulos muito bem definidos nos livros e manuais de psiquiatria que chamam o estigma. Então, o doente psiquiátrico aí que, digamos, há algumas décadas atrás era muito estigmatizado. E hoje, por trabalho de profissionais muito sérios, a psiquiatria
se tornou acessível a muitas pessoas e se tornou uma área muito bem vista, inclusive. Eu mexo com meu irmão que a psiquiatria é a nova cirurgia plástica, né? Porque na década de 70, 80, todo mundo se preocupava com a aparência e hoje em dia as pessoas veem que sem saúde mental nada funciona, que o resto do corpo funciona em função do cérebro e do que a gente chama de alma ou de propriamente a consciência do ser. Então, os critérios diagnósticos, eles evoluíram de uma maneira que hoje em dia a gente consegue ser mais preciso e a gente consegue ser mais técnico no que a gente está fazendo e menos empírico e menos abstrato. Então, sim, as pessoas estão chegando com o diagnóstico. Entretanto, como eu disse anteriormente, as doenças em psiquiatria elas são biopsicossociais. Então, muitas questões sociais que acontecem hoje na atualidade, elas estão tendo impacto diretamente na parte psicológica e da parte psicológica para a parte biológica. Vamos bem ao autismo, né? Então, entrando no tema do autismo, o envelhecimento das mães e dos pais tem trazido uma prevalência, uma incidência maior de autismo na sociedade, que impacta diretamente na parte biológica. Por quê? Porque um dos fatores de risco para até idade materna avançada e idade paterna avançada. Então, são dois critérios que a sociedade impõe atualmente e que impacta diretamente nessa prevalência. Outras doenças, por exemplo, quando nós tínhamos antes da década de 50 núcleos familiares muito bem estruturados e tínhamos a figura do pai muito presente, a gente não tinha a necessidade de estruturas sociais implementarem a posteriori essa contenção que o Lacan chamaria de estruturação do superego que o pai dava dentro de casa. Então, essa ausência da figura do pai, que é a figura de imposição de autoridade, imposição da lei dentro do núcleo familiar, essa figura está sumindo. E uma vez que essa figura esteja sumindo dentro do seio familiar, propriamente o Estado vai ter que cobrar a conta fora. E essa falta desse amor paterno, essa falta desse vazio existencial, dessa falta do núcleo familiar, vai impactar diretamente em alguns transtornos da personalidade que nós não tínhamos tão prevalentes antes da década de 50, 60, porque esses núcleos eram muito bem formados. Então, os psicanalistas, eles falam que, independentemente do que a sociedade evolua, a criança vai precisar da mãe, propriamente, e do pai, seja esse pai na figura de um avô, seja na figura de um tio, ou seja na própria figura da própria mãe, mas essas figuras, elas precisam estar bem construídas dentro da psique de um ser humano para que eles tenham saúde mental. Uma vez que a gente desmantela esse sistema, a gente começa a ter mais incidência de sofrimento psíquico, de sensação de abandono, de falta de referência, e essa falta desses referenciais torna pessoas e cria seres humanos mais frágeis, que são mais predispostos a ter transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Outra coisa que eu chamo a atenção é que a sociedade meio que se perdeu ali em 2008, quando do lançamento das redes sociais na palma da mão, né? Então, quando o Steve Jobs larga as redes sociais na mão de todos os seres humanos, eu digo que a psiquiatria ela se dá muito, e como toda a medicina, em comparação, né? Então, as análises estatísticas, elas se dão de maneiras quantitativas ou qualitativas. Então, a gente só sabe que a gente é triste ou feliz comparando a outros. E uma vez que tu acorda de manhã e vê pessoas extremamente felizes, que estão viajando, que estão na França, que estão na Dinamarca, na Inglaterra, estão aproveitando a vida de uma maneira muito concreta, e tu tá acordando, pegando um ônibus para ir trabalhar, naturalmente tu vai te comparar e dizer assim, mas será que a minha vida vale a pena? Será que eu realmente estou fazendo certo? E essas questões existenciais acabam gerando sofrimento psíquico e quadros ansiosos, depressivos, para pessoas se questionar e dizer assim, o que eu estou fazendo de errado que essas pessoas com muito menos idade que eu estão tendo sucesso e eu não estou? Quando que, na verdade, isso é um mascaramento da sociedade, né? Ou aquelas pessoas muito histéricas colocam coisas de chorando e dizendo que o sofrimento vale muito a pena, ou as pessoas, a maior parte delas, se abraçam numa sensação de sucesso, numa sensação de que eu sou muito bem-sucedido e tu é muito fracassado.
Olha, eu achei tão importante as duas colocações que tu fizesse, que eu acho que cabe a gente avaliar ambas distintamente. Para mim, ambas são extremamente problemáticas, a ausência do pai e a questão das redes sociais. Eu vou entrar para que aconteceu da forma primeira, do ponto de vista temporal, que foi o desaparecimento da figura paterna numa quantidade grande de lares. Tem um trabalho que ele foi publicado nos Estados Unidos pela Heritage Foundation, e eles disseram aquilo, e quando eu disse no rádio uma vez, produziu um impacto, porque as pessoas desconhecem a estatística e querem trazer a estatística que é global para o indivíduo. E a estatística global diz o seguinte, que o pior marcador que tem de resultado social é mãe solteira. Ou seja, não é a mãe solteira, é a ausência do pai. E as pessoas, quando eu disse isso, porque o trabalho diz exatamente isso, e aí a gente olha, índice de sucesso profissional, índice de sucesso pessoal, índice de prisão, violência e tal, todos são vinculados diretamente a isso. E as pessoas escutaram isso e imaginaram o seguinte, a culpa não é da mãe. Óbvio que não é da mãe. A culpa é do pai, é da ausência da figura paterna que acabou fazendo com que a mãe ficasse abandonada. Esses dias eu vi uma guria no Instagram dizendo o seguinte, que ela estava grávida do terceiro filho e o pai foi morar no exterior e mandou te vira, e a mulher ficou sozinha com 3 filhos. Então é óbvio que a culpa é do pai nesse aspecto. Só que é um marcador extremamente ruim. Nos Estados Unidos hoje, a gente tem o aspecto racial que mais está vinculado ao crime é diretamente vinculado a raça que tem menor presença paterna. Então é uma relação absolutamente direta. E aí eu te pergunto, no Brasil a gente consegue trazer esses dados? É óbvio no Brasil, como é nos Estados Unidos, onde se faz mais pesquisa, a importância do núcleo familiar e da presença do pai, que queira ou não queira, ele não é a mãe é muito mais importante do que o pai, mas o pai ele tem esse processo regulador quando presente, que me parece faz parte da utilidade, e quando são separados, o pai que pega a criança por uma vez resolve fazer festa e acaba não tendo a mesma função. Qual é o teu sentimento com relação a isso? Hoje eu estou lacaniano, né? Então o Lacan diria que a formação, a estruturação do pai seria a incorporação do superego, não é? No entendimento de que temos lá no modelo do Freud, que temos o id, né? Que são os impulsos que vêm de dentro de todos nós. Temos o superego, que são estruturações sociais que são impostas pelas figuras que a gente fala que na psiquiatria o núcleo familiar é um ensaio social, né? Então o pai seria a figura que a posteriori seria o Estado, ou seria a igreja, ou seria o professor. Então, uma vez que tu tem a formação e a estruturação do superego dentro de casa, aquele papo, né? Que diz assim, ó, tu não tá te comportando, eu vou chamar teu pai. Teu pai vai te pegar, teu pai chegando de noite, eu aviso, ele vai te pegar. Então, a gente tem algumas estatísticas, como tu bem disseste, as populações carcerárias, o que eles têm de comum é realmente essa ausência da figura paterna. Não só dentro de casa, mas como uma figura geral. Inclusive, existiu um projeto de lei muito grande, inclusive no Brasil, que independentemente de o sujeito querer ou não assumir a figura de pai e não só de progenitor e procriador, ele tem que registrar o filho no cartório. Então, saber de onde tu veio e saber de onde tu saiu é uma das coisas importantes do ponto de vista da psiquiatria. Então, muitos pacientes que eu entrevisto e analiso e eu pergunto que têm dificuldades, a gente chama de transtornos disruptivos do comportamento, que é um capítulo, é uma interface grande dos capítulos de infância e adolescência da psiquiatria, quando a gente vê que seria, no caso, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, eu pergunto, e isso se agrava para alguns transtornos de conduta, que posteriormente vão ser os antissociais, psicopatas, digamos assim. Eu pergunto, esse rapaz conheceu o pai? E a mãe disse, não conheceu o pai, foi um relacionamento que eu tive acidental, e eu disse, o pai registrou? Não, o pai não registrou. Então, a gente vê que os problemas de saber de onde veio para onde vai são muito grandes, e a gente tem também, além dessa, quando existe a ausência da figura do pai, tem um fator de risco que entra muito gravemente nos abusos, que é a figura do padrasto. Então, a gente tem um odds ratio, que a gente chama em estatística, né, muito alto na simbologia de quando tem um padrasto dentro de casa, se essa pessoa não é muito bem escolhida, pode ser um abusador. Seja por negligência, seja por abuso físico, abuso sexual, e esses abusos causam muitos traumas que
posteriormente vão se manifestar como transtornos da personalidade ou do humor. Vamos cair para o outro lado. O assunto é tão interessante que eu sabia que quando eu conversasse com o Eduardo, a gente conseguiria fazer um programinha de uns 2 dias. Mas o tal do Steve, que ele criou esse troço aqui, né? E esse troço aqui, para quem não viu, é um aparelho celular. Ele mudou o mundo. Esses tempos eu vi um vídeo que dizia assim, as invenções que mais mudaram o mundo. E a gente sempre pensa em roda, fogo, imprensa e tal. E aí colocaram em primeiro lugar o celular. Porque o celular destruiu grande parte das outras grandes invenções. Ele acabou substituindo grande parte das outras invenções. E a minha geração foi uma geração que teve uma coisa positiva que eu não sei se a tua teve, eu acho que não. Eu tinha um anonimato. Então, várias coisas que eu fiz errado no meu passado ficaram guardadas no passado e ponto final, e acabou e eu não preciso conviver com elas. Hoje, qualquer coisa que tu venhas a fazer tem um registro. E, portanto, faz com que as pessoas fiquem muito ansiosas com a sua imagem, porque, afinal de contas, aquilo pode ficar guardado para o futuro. Associado a isso, tem o que tu disseste, que me parece muito verdadeiro, especialmente para pessoas muito jovens, que estão fazendo uma formação e olham para o lado e só veem no celular o sucesso, porque, como regra, as pessoas botam no celular os seus melhores momentos. As pessoas não botam aquilo que as humaniza, que é a realidade da vida. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas angústias, nossas vitórias e nossas derrotas. E aí eu tenho uma geração inteira que viveu só com isso. Eu tenho uma geração que tem rede social desde que é muito criança. E eu tenho uma geração que, de qualquer forma, tem a sua vida exposta para o futuro desde sempre. Qual é o impacto que isso causou para os jovens? Bom, quando tu fala em estar conectado o tempo inteiro, eu sempre trago o passado, porque para que a gente consiga criar uma cronologia nisso, a gente sempre pensa assim, na época dos nossos avós, qual era o grau de estímulo que os nossos avós, nossos bisavós tinham na sociedade. Muitos eram agricultores, então o grau de estímulo que ele tinha era um carro que passava na rua, eventualmente a televisão era vista, mas eram horários muito organizados. Então, os estímulos eles eram muito mais organizados e muito mais comedidos do que a gente tem hoje em dia, que é uma rede de estímulo o tempo inteiro e dopamina o tempo inteiro. E a gente tem, inclusive, clínicas dos Estados Unidos que fazem controle de telas, né? Então, tiram porque a tela acabou virando uma dependência química, porque é uma maneira a gente tem, quando a gente chama na liberação de dopamina, a gente tem 2 liberações, né? A gente tem a liberação de dopamina tônica e a liberação de dopamina fásica. Quando a gente tem momentos agradáveis de vida real, que a gente está fazendo uma entrevista agradável, está tomando um café legal com um amigo, batendo um papo agradável, a gente tem liberações pequenas de dopamina em áreas do sistema de recompensa cerebral que são estimuladas aos poucos lá no núcleo accumbens, que a gente chama, que é o sistema de recompensa que libera uma dopamina fásica de uma maneira agradável durante o dia. Isso torna pessoas muito saudáveis e é o que eu digo, ao contrário, a felicidade é o extremo oposto do prazer. O Immanuel Kant, ele falava que para que tu tenha real felicidade, tu tem que fazer diariamente o que tu não quer. E aí fica um paralelo, né? Mas eu vou fazer o que eu não quero e vou ser feliz. Exatamente isso. Porque para que tu tenha felicidade, tu tem que ter disciplina. E para ter disciplina, tu tem que abdicar de prazer. E a gente vê hoje em dia uma geração que é muito ligada ao prazer. E são prazeres imediatos, prazeres que liberam dopamina tônica e não fásica, e seria muito proporcional à cocaína. E quando a gente vê essas depressões dopaminérgicas, que a gente chama, que são pessoas muito estimuladas por esses prazeres imediatos e não conseguem postergar gratificações, porque querem tudo agora e imediatamente, e eu digo, essa geração é uma geração que abriu mão do processo. Quando a gente queria entender, tu disseste da tua geração, que não tinha o acesso fácil, não só à comunicação e não só ao anonimato, mas não tinha acesso ao conhecimento, nós tínhamos que ir a uma biblioteca, ler um livro e entender o processo num todo. Hoje em dia as pessoas querem pílulas de resultados, né? Então as pessoas se colocam não de uma maneira de drogadições, claro que as dependências químicas aumentaram e continuam aí como um problema muito sério, mas nós vemos outras dependências químicas muito graves hoje em dia, que é a dependência de tela, se tu fores comparado do ponto de vista de associação dentro da parte neurobiológica, muito
muito parecida com o uso de cocaína. E outras dependências químicas que nós temos hoje em dia muito graves, dependência do açúcar. Então, assim, ultraprocessados, açúcar, a obesidade, a gente sabe hoje em dia que aumenta muito transtornos ansiosos. Então, é uma geração que quer as coisas de uma maneira muito imediata, muito rápida, e que tem na sua mão uma fonte de entrega de dopamina muito imediata e um perigo realmente que segue com esse tipo de comportamento da geração atual. Interessante, essa é a minha última pergunta antes de eu entrar no autismo, que tu sabes bem, é um assunto que me interessa muito, mas tem uma coisa interessante acerca da ansiedade, depressão que a gente vivencia, e esse aumento de incidência, óbvio que tem essas causas todas que nós estamos avaliando, me parece claro que a sociedade mudou e os estímulos aumentaram a possibilidade de que alterações psiquiátricas aparecessem pela comparação, pela velocidade da vida, não tem uma comparação. Mas tem algo que eu gostaria de te perguntar. A gente viu determinadas doenças que, pelo fato da existência de novos tratamentos, elas melhoraram violentamente. Eu posso pegar o caso mais óbvio disso. Eu acho que tu ainda é jovem para isso, mas eu vi heróis meus da música morrendo de AIDS publicamente, sem tratamento, porque não tinha o que fazer simplesmente naquele momento. Eu me lembro que lá no 5º andar do Clínicas a gente dava Bactrim para pessoas com AIDS. E o que a gente teve hoje foi uma melhora tão grande do tratamento que isso desapareceu do nosso visual. As pessoas convivem com a doença em si, muitos deles com carga viral negativa, os resultados são incríveis e a gente pode tranquilamente pegar o passado e o presente e demonstrar que o surgimento do tratamento mudou o prognóstico. Quando eu transfiro isso para a psiquiatria, eu tenho uma certa preocupação, porque houve um surgimento de uma quantidade, de um arcabouço de drogas incrível e que possibilitou, no meu entender, para um psiquiatra experimentado que entenda psicofarmacologia, fazer uma prescrição muito melhor. É uma coisa que eu não me sinto apto a fazer, porque se fosse um para depressão, um para ansiedade, era fácil tratar. Um para bipolar, era fácil tratar. Como tem hoje uma quantidade muito grande, tem que ser um especialista para ter o conhecimento para conseguir jogar. Mas eu tenho uma dúvida. Eu vejo novos tratamentos e me parece que eu não tive uma redução da incidência das doenças em si, de ansiedade, depressão, suicídio, ou seja o que for. A culpa é jogada na sociedade como um todo, pelo celular, pela vida, por tudo, ou os tratamentos são menos eficazes do que deveriam? Estou te perguntando aqui como absoluto leigo, mas é uma dúvida que eu tenho, e dos mundos políticos sempre se diz muito isso, que os laboratórios têm interesse numa cura mais ou menos para seguir tomando remédio. Qual é o teu sentimento em relação a isso? Vamos lá. Uma das coisas que eu estava comentando com uma colega é que eu estou vendo muito parelho o número de homens que está procurando tratamento psiquiátrico em relação às mulheres. Quando a gente pensa em depressão, ansiedade, transtornos ansiosos, a gente pensava no passado assim, muito em mulheres lá dos trabalhos do Freud, que vinham da histeria, e mulheres que tinham sintomas físicos provocados em relação a essa parte neurológica que atravessava, e o Freud então cria essa ideia do inconsciente, que alguns adoecimentos do inconsciente traziam sintomas físicos reais, né, como amauroses e algumas coisas somatiformes, paralisias que realmente acontecem com as mulheres. Quando a gente traz para os dados presentes, a gente vê que homens que antes buscavam o alcoolismo estão vindo para dentro dos tratamentos psiquiátricos. A gente percebe que antes que mulheres que se expunham a condições de vida deprimentes e deploráveis estão buscando os tratamentos e vivendo com maior qualidade. Então, assim, o boom da psiquiatria, né, realmente da psicofarmacologia, o que acontece? O Freud, quando ele trata os pacientes dele, lá por 1900, ele começa com os estudos da psicanálise, sai da hipnose e passa para a cura através da palavra e percebe que aquelas conversas geravam ao longo de um tempo alterações neuroquímicas dentro da cabeça das pessoas. E ele começa então a oferecer cocaína para os pacientes, ingerida em copo d'água. Então ele percebia que a cocaína tinha um efeito de proporção de prazer, de energia que tirava pessoas daquela depressão. Eu digo que a psiquiatria avança muito com as drogas ilícitas, né? Então a gente pensa assim, por que tantas pessoas estavam viciando em álcool?
E aí a gente percebe e tem a criação dos benzodiazepínicos que pegam os mesmos receptores GABA. Então, os receptores GABAérgicos foram desenvolvidos em cima do alcoolismo e trazem para licitude algo que estava no terreno da ilicitude. Por exemplo, um dos tratamentos muito modernos hoje para depressão é esquetamina intranasal, que vem da ketamina, que é tido nas drogas das festas, que a gente chama de club drugs, que é a ketamina, que é o tal do Special K. Então, se percebia que as pessoas viciavam em drogas ilícitas, mas por que estão viciando em drogas ilícitas dessa maneira? Porque as pessoas tinham algum grau de sofrimento e aí iam buscar o que tinha de acesso. Como não tinha acesso ao psiquiatra, buscavam álcool, cocaína, maconha, canabidiol, buscavam nicotina. Então, assim, claro que o avanço da indústria farmacêutica como um todo, como um avanço de moléculas muito interessantes para tratamentos psiquiátricos, a gente consegue ter realmente remissão. Eu estava numa palestra esses dias aí, e a gente tinha no início da psiquiatria, a gente chamava de primeira coisa, a gente tem que ter resposta. Então, quando a gente dá um medicamento, a gente tem que ver que o paciente teve resposta. Entretanto, o avanço da psiquiatria mostrou que a gente não basta somente ter resposta. Nós precisamos ter remissão. Quando nós temos remissão, eu sempre pergunto para o paciente, quantos por cento melhorou? Ah, doutor, vamos falar em 70%, 80%. Eu falei, não me serve. Porque se eu sou um cirurgião, não posso entregar uma barriga metade fechada, né? O cara vai dizer, tá, isso não vai costurar o resto? Então, assim, hoje em dia a gente visa remissão total. Quando a gente visa a remissão total, a gente entra e joga combinações, que são associações de medicamentos psiquiátricos, que são de classes diferentes. A gente usa potencializações, que são medicamentos de outras classes que potencializam o tratamento. E, além disso, hoje em dia, a gente visa uma das coisas que é o boom da psiquiatria moderna, aí, que chama de engajamento com a vida. Que significa isso que elas trouxeram até das redes sociais. A rede social é um retrato caricato do que a gente tem no mundo da psiquiatria, né? Que é ser emocionado com a vida. O que significa isso? Que a pessoa tem tesão pela vida, né? Então, que o Freud gostaria de ouvir o que eu estou dizendo aí, que é o tesão por viver, que é o cara acordar, ter prazer em fazer as suas coisas, ter energia o suficiente para ter um dia agradável, com todas as dificuldades e adversidades que tenham no seu dia e que ele consiga suportar. Então, eu digo, a gente pensa que a depressão é uma enfermidade que chega a cometer 18% da população ao longo da vida. Então, imagina, cada 100 pessoas, 18 pessoas vão ter depressão. Então, eu acho que, assim, sim, um especialista precisa para que tenha esse arsenal todo muito bem dominado, assim. E hoje em dia a gente conhece muito as estruturas moleculares e a gente tem, hoje em dia, um conhecimento dos receptores. Então, a gente entende uma dança entre serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA. Então, a gente tem uma noção de que isso é uma orquestra muito bem arquitetada e não somente aquelas coisas tacanhas de, vou dar um inibidor da... Tem colegas que falam, inibidor da serotonina. Não, é o inibidor da recaptação da serotonina, que a gente tinha uma coisa grosseira quando foi lançado. Hoje em dia a gente sabe que tem 13 receptores conhecidos e que orquestrar esses receptores de uma maneira muito delicada e muito precisa, a gente consegue entregar um resultado muito melhor para os pacientes. Deixa eu ir para um raciocínio simples que eu fiz muitos anos atrás e que me parece vem ao encontro do que tu disseste. A minha questão eu sempre achei que o indivíduo ia para a droga ilícita que tratava a sua doença psiquiátrica ou psicológica de base. Ou seja, eu não vou ter um cara ansioso que vai querer cheirar cocaína, porque ele vai ficar mais ansioso. Mas talvez um cara ansioso vá para o álcool ou para a maconha, porque ele quer algo que iniba a sua própria ansiedade. Ao oposto, eu tenho um cara deprimido, talvez ele vá para a cocaína. Então eu sempre fiz o raciocínio, e me parece que tu concorda com ele, de que o indivíduo busca a droga que satisfaz o seu problema psiquiátrico. Ou seja, na prática, pela minha lógica, é um autodiagnóstico que costuma ser um mau diagnóstico, com um autotratamento que costuma ser um mau tratamento, com um fármaco ruim, o que costuma ser um resultado ruim. Portanto, talvez o que a gente precise aqui seria um acesso maior ao próprio psiquiatra para fazer diagnósticos corretos. Então, se a gente percebe que está querendo fazer autotratamento de forma excessiva, a gente precisa, na verdade, do ponto inicial, que é reconhecer o erro para ir atrás do profissional que vai nos ajudar. Acertei na minha análise ou não?
Acertou. Tem uma escola muito famosa na Espanha que chama de patologia dual, que é exatamente isso que está nos trazendo. Existem os transtornos diagnósticos que levam a dependências químicas e a dependência química que provoca o próprio diagnóstico como uma cascata. Então, a gente tem uma situação que a gente diz o seguinte, a gente daí acaba não sabendo o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Se o cara provocou um dano cerebral tão importante dentro da cabeça dele por ter usado, talvez por um sintoma moderado ou leve, e ele abriu uma cascata de transtornos mentais que talvez nunca teria existido. Por exemplo, tu disseste bem aí, do uso de maconha, que aumenta muito a incidência de transtornos psicóticos, principalmente esquizofrenia, porque hoje em dia a droga mudou muito, né? Então nós tínhamos a maconha, que era basicamente com o canabidiol. E hoje em dia a gente tem maconhas muito perigosas com alto grau de THC, que são drogas esquizofrenizantes e que botam o cara num quadro psicótico e às vezes o sujeito não sai. Então deflagra um quadro de psicose que a gente às vezes tira o sujeito da droga e ele continua psicótico e continua esquizofrênico. Então, exatamente, tu disseste que os pacientes que têm mais essa tendência da depressão vão buscar a cocaína. Tem escolas de psiquiatria, né? Essa parte da dependência química é uma parte delicada, tem até próprios colegas que não gostam de tratar porque dizem que existem muitas recaídas, entretanto, as recaídas e os lapsos não são falhas do tratamento, infelizmente são parte do tratamento, e eu trato muito dependente químico, né, e gosto particularmente, e eu digo para os meus colegas, eu disse, o meu dependente químico voltar a tomar uma garrafa de vinho, ou sei lá, uma meia garrafa de cachaça e recair, não é muito diferente da tua paciente deprimida e ansiosa comer 2 tortas de chocolate, entendeu? Porque as drogas apenas são diferentes, mas o açúcar também acalma, entende? Então, o açúcar também é uma dependência química. Então, assim, os transtornos alimentares estão aí também para mostrar que doenças mentais também se saciam com transtornos alimentares. A gente tem o boom dos medicamentos, do Ozempic, do Mounjaro hoje em dia, porque as doenças mentais sempre vêm acompanhadas de um transtorno alimentar. Então, sim, a gente tem que esses quadros de patologia dual que se geram porque o atraso do tratamento psiquiátrico pode levar o sujeito a botar a mão numa droga que é talvez uma péssima escolha. E aí é interessante, considerando o teu conhecimento em todas essas áreas, até porque tu lidavas essencialmente com adultos, tu fazia cirurgia em adulto, endoscopia é uma coisa que se faz em adulto. UTI não era uma UTI pediátrica, era uma UTI de adulto. O que te atraiu para ver autismo? Que é uma coisa que, óbvio que adultos têm, mas cujo diagnóstico, como regra, é feito na infância e especialmente quanto mais precocemente melhor. O que fez tu olhar para esse lado, que é mais fora ainda, dentro desse teu giro de vida de cirurgião para endoscopista, para clínico, para psiquiatra, e agora um psiquiatra focado numa área que é bastante infantil? O que aconteceu? O que te atraiu? E uma instituição, quando a gente está no meio do curso e da residência, a gente vai indo para o trabalho que aparece, né? Então, um colega meu que tinha sido contratado como clínico de uma instituição de autistas adultos nível 3 suporte, era uma clínica que tinha 140 pacientes, e ele me ligou e disse, olha, Eduardo, são pacientes muito graves, as doenças evoluem muito rapidamente, tem muito paciente sondado, tem muito paciente que tem problemas clínicos muito sérios, então as comorbidades do autismo são muito grandes. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem, 30% dos pacientes autistas têm epilepsia. Então, grande parte dos autistas nível 3 de suporte, um grande percentual, tem disfagia. Então, tem grandes dificuldades alimentares pelo processo neurológico, não muito bem arquitetado e desenvolvido, e ele tinha sido chamado como clínico, e era um rapaz que estava fazendo psiquiatria, e disse, eu não tenho uma bagagem clínica, e aí pediram uma indicação, mas tu tem algum colega que tu pudesse chamar? E ele disse, cara, é uma história meio que para ti lá, porque eu não me sinto à vontade de tratar, porque está muito pesado. E eu estava para ser pai, né? Então, meu filho dentro da barriga da minha esposa, e eu pensando, eu vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro, né? No meio do curso, eu tinha que me virar. E fui. Realmente, no primeiro momento, foi muito chocante, assim, eram 140 pacientes muito complexos e muito graves, inclusive histórias muito tristes. Existiam alguns pacientes que foram criados com porcos, porque eram pacientes que tinham
autismo nível 3 com deficiência intelectual grave a profunda, então eram pacientes que não tinham capacidade de socialização em nenhum momento com ninguém e com nada, então eram pacientes que no interior foram amarrados e criados tomando banho com porcos e dividindo a alimentação com porcos. Então histórias muito tristes assim. Pacientes que eram trancados dentro de banheiros e viviam em subcondições humanas. E quando eu chego, eu começo a ver que eu tenho realmente um grande trabalho, um trabalho muito difícil para ser feito. E uma das primeiras coisas que eu avisei foi, olha, quando eu assumi, tinham 13 pacientes internados em hospitais gerais e em UTIs de hospitais gerais, né? E aí a gente começa, dentro dessa instituição, um grande trabalho na parte de disfagia. E eu dizia para as proprietárias, os pacientes de vocês não estão morrendo de autismo. O autismo não está matando, o que está matando é a disfagia. O que está matando é os medicamentos em excesso que estão sedando demais e a alimentação que está sendo ofertada de maneira incorreta. E aí a gente começa, assim, um grande trabalho, e aí eu assumo esse serviço como coordenador, com uma equipe multidisciplinar, contrato fisioterapeutas de UTI para ver pacientes que já estavam pelas condições de autismo nível 3, deficiência intelectual, em contenções mecânicas muito prolongadas e com grandes perdas musculares. Quando iam para a UTI não saíam, porque a gente sabe que a sobrevivência a uma UTI está diretamente relacionada à capacidade muscular de massa magra, e a gente via pneumonias aspirativas maciças e muito graves dentro desse cenário, e eu começo então a alertar sobre um trabalho todo de revisão da alimentação. Aí nós montamos todo um sistema de refeitório supervisionado, com alimentação que a gente chama de alimentação polvo, que é uma colher para cada paciente, em vista do QL diminuído, com poucos cuidadores que se disponibilizassem a realmente trabalhar com esse perfil de paciente. E a gente começa então a fazer uma grande revisão dos medicamentos, e aí sim uma neuroquímica muito avançada, inclusive alguns medicamentos que eu hoje sei que o professor Rode está em fases avançadas de tratamento, que é a clozapina, que eu então entro com a clozapina, tratando esses pacientes como pacientes graves e com medicamentos realmente de ponta, e essa era uma das combinações que nós tínhamos, de dar medicamentos de ponta. E então chega um momento que os pacientes começam a gozar não só de ausência de doença, mas sim de uma saúde de uma maneira integral. Então, pacientes que começam a vir para um convívio social, eu reduzi de 13 para uma internação fora, então os pacientes conseguiam ficar dentro. E sim, toda essa parte me ajudou. Então, eu tinha pacientes com gastrostomia lá dentro, eu tinha pacientes sondados recebendo dieta em bomba de infusão. Então, a cirurgia me ajudou, a endoscopia me ajudou, a medicina intensiva como uma visão de antever problemas que poderiam acontecer e tratar de maneira precoce e agressiva. E aí o que eu dizia olha, eu uso remédio de verdade, né? Dose de verdade, né? Então eu não subtrato ninguém, né? Eu trato de verdade. Então os tratamentos com antibióticos mais de ponta e mais agressivos e uma visão mais nesse ponto de vista de medicina de emergência, uma medicina intensiva, realmente de fato, e eu consigo sim trazer os pacientes para um grau de qualidade de vida orgânica, e aí eu consigo avançar no tratamento do autismo. E aí, Eduardo, tem uma questão que aí tu está pegando pacientes que já são adultos em situações mais graves. Mas me parece claro, até um gineco sabe disso, que quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor. E a gente tem um óbvio aumento da incidência de diagnóstico de autismo, seja porque houve uma questão da amplitude do espectro, seja porque há um aumento real, quer dizer, qualquer uma das coisas pode ter acontecido. De qualquer forma, nos anos 80, quando eu era jovem, era 1 para 10 mil, portanto era algo raro, a gente sabia da existência, mas era algo raro. E hoje nós estamos com aproximadamente, não sei se é o número correto, em torno de 1 a 36 nascimentos, portanto é algo com o qual nós convivemos diariamente. O que está acontecendo? Vamos lá, então, uma breve história sobre autismo, assim, que é um popurrí, um apanhado que eu faço, assim. O nome autismo aparece pela primeira vez nos manuais psiquiátricos com um psiquiatra suíço chamado Eugene Bleuler. Ele chamava a gente estuda os 4 As de Bleuler, que ele falava dentro da esquizofrenia,
Um dos As era autismo, que era um comportamento autístico, não como um construto diagnóstico que a gente conhece hoje, mas que o paciente esquizofrênico, dentro do embotamento afetivo e dos sintomas negativos da esquizofrenia, ele ficava em si mesmado num próprio mundo, ele ficava dentro do mundo dele e que ele não queria se conectar mais com a realidade de fora. Isso avança e na década de 40, em 1943, 44, dois caras, como a gente não tinha rede social, dois caras, um chamado Kanner e um chamado Asperger, da síndrome de Asperger, que todo mundo é familiarizado, começam a falar da mesma doença em momentos diferentes. Então, o Kanner fala sobre 11 pacientes que tinham a doença do afeto autístico, que eram crianças que não conseguiam se conectar com as emoções, então tinham algum dano socioemocional, e como era uma época muito psicanalítica, ele acabou culpando, eu sempre digo, né, coitado das mães, né, que acabam levando a culpa por coisas que não têm culpa. E ele dizia que as crianças eram frutos de mães geladeiras, que eram mães que não conseguiam dar afeto suficiente e se conectar com a criança de uma maneira correta, e a criança se desligava do mundo e dizia, bom, se o mundo é esse, eu não quero fazer parte, então eu vou ficar no meu mundo. E depois ele tenta se retratar no futuro e acaba não conseguindo. O Hans Asperger percebe que existem crianças que têm capacidade cognitiva muito acima da média, e ele chama essas crianças de pequenos professores. Então, o Asperger diz assim, existem crianças que não têm conexão socioemocional, entretanto, ele chama a psicopatia do autismo, entretanto, são crianças que têm a capacidade de absorção de informação de uma maneira e uma velocidade que a gente não consegue ver nem em adultos. Então, ele descreve a síndrome de Asperger, que são os autistas de alta performance, com inteligência normal ou até superior à média. Quando a gente avança, a gente tem uma senhora até nos Estados Unidos que cria a máquina de abraço, que é a Temple Grandin, cria uma máquina de abraço que ela diz que as crianças autistas sofriam de uma falta de afeto, que o afeto seria a chave para a gente tratar crianças autistas. Então ela cria uma máquina que abraça as crianças quando estão em momentos de desregulação emocional. E realmente tem um pouco de resultado e começa a se ver. Desculpa me meter, mas eu já vi cachorro fazendo esse trabalho. É verdade? Eu vi em vídeo, não sei se é verdadeiro isso, cachorros que fazem isso, é verdadeiro isso ou não? Existem as questões dos critérios B, diagnósticos do autismo, que são as questões de sensorialidade. Então, quando a criança, ela às vezes se desregula, um abraço, às vezes um afeto, às vezes o jeito que tu conecta com o autista, ele vai trazer, porque essas estereotipias, essas desregulações dos autistas, a gente chama de mecanismos de autorregulação. Então, assim, nós, pessoas típicas, nos regulamos com café, ou lendo um livro, ou daqui a pouco tomando um chopp com os amigos. O autista, quando ele é agredido pelo ambiente, ele precisa se autorregular de alguma maneira. E quando ele vai se autorregular, ele fica com as estereotipias, ou às vezes com aquelas, ou grita, ou bate, ou morde, e realmente esse afeto entregue nessa hora pode ser uma das grandes chaves de conexão com o mundo, como quem quer dizer, olha que, apesar de tudo estar aí, tentando ficar dentro do teu mundo, eu tô aqui para ti, entende? E um professor meu, um psicanalista muito, muito interessante, que dizia que é a arma mais poderosa da psiquiatria, o afeto, né? Tem 3 níveis o autismo, né? Nível de suporte, do que nós estamos tratando, o que são eles? Vamos lá, então assim, no parâmetro dos critérios diagnósticos de autismo, a gente tem os critérios diagnósticos. Quando a gente faz o diagnóstico de autismo, ele independe do grau de suporte. Existem critérios que os autistas têm como um todo, como uma estrutura e um construto nosológico separado. Então, assim, existem 3 critérios fundamentais do autismo que todos os autistas experimentam de algum grau, seja ele comunicação verbal e não verbal prejudicada. Então, todos os autistas, e o autista, ele não desenvolve autismo, ele nasce autista. Então, todos os autistas experimentam algum grau de dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Outra, reciprocidade socioemocional. Todos os autistas têm um grau de comprometimento na reciprocidade socioemocional. E terceiro, a questão dos comportamentos e relacionamentos interpessoais. Então, todos os autistas têm esses critérios.
dificuldades na reciprocidade socioemocional, dificuldade nos relacionamentos interpessoais e tem dificuldades nas comunicações verbais e não verbais. Então, isso são critérios que são ser fechados, esses 3, e depois existem os critérios acessórios que a gente pode abordar depois. Quando tu fecha o diagnóstico de autismo, existem autistas que conseguem ter alguma autonomia, que são os chamados autistas de alta performance, que são pessoas que convivem na sociedade, que a gente chama de nível 1 de suporte. Vão precisar de algum suporte para, daqui a pouco, ir para uma entrevista e poder conversar, e vão precisar de algum suporte familiar ou de algum acompanhante terapêutico, alguém que possa dar essa retaguarda emocional, mas tem uma autonomia, consegue se virar bem na sociedade. E a gente tem o nível 3, que são esses pacientes que eu trabalhava, que são pacientes que precisam de pessoas para as AVDs, que são atividades de vida diária. Então, as atividades básicas de vida diária precisam ser todas acompanhadas por alguém. Então, a pessoa precisa de gente para se alimentar, para trocar roupa, para entender o banho, para entender o processo de evacuação, micção. Se eu fizer o diagnóstico precoce, eu consigo reduzir o número de doentes que vão precisar do suporte 3? Sim. Nós temos uma situação na psiquiatria que nós chamamos de poda neuronal. Então, assim, quando a gente identifica precocemente um paciente autista, e o ideal é que nós façamos o diagnóstico até 24 meses, né? Vocês da obstetrícia e os pediatras gostam muito de falar em meses, né? Então, nós falamos em 24 meses, ou seja, uma criança até 2 anos deveria, teoricamente, receber o diagnóstico de autismo para que possa receber as devidas intervenções. Entenda-se, o autista nasce com condições que os outros pacientes típicos ganham de uma maneira inata, ou seja, reciprocidade socioemocional, convívio, relacionamentos interpessoais. Se tu consegue estimular isso aí, tratar isso aí, até a poda sináptica, que a gente chama, que é no final da primeira infância, ali nos 5, 6 anos, a criança tem a tendência a viver com muito mais qualidade de vida e viver com muito mais autonomia, e é isso que a gente visa nas equipes multidisciplinares, é migrar os pacientes no nível de suporte. Quem é que faz o diagnóstico? Pois tecnicamente, o que a gente vê é que os pediatras deveriam estar capacitados a fazer o diagnóstico, entretanto, muito poucos são. Nós vemos que os neurologistas e neuropediatras são os que são procurados realmente para fazer o diagnóstico, e os psiquiatras, principalmente da infância e da adolescência, deveriam ser capacitados e devem ser capacitados. Entretanto, o apelo da comunidade é que o médico geral possa fazer o diagnóstico. Tanto que a gente, para que tenha o diagnóstico de autismo, basta que se tenha um CRM. Então, e o que nós podemos fazer para ajudar um número maior de médicos a se capacitar? Porque eu, por exemplo, me sinto absolutamente incapaz. Claro, não trabalho com esse foco, mas se eu sou um geral comunitário, um pediatra, um psiquiatra, um neurologista, o que a gente pode fazer para ajudar esses colegas a se capacitarem a fazer o diagnóstico? Eu sou da teoria que o conhecimento é a luz do mundo, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa levar isso para o conhecimento da comunidade médica, para que a comunidade médica se familiarize com o entendimento do que é um paciente autista, do que é a condição do autismo, quais são os critérios reais diagnósticos, para que não se façam diagnósticos incorretos que levam a sofrimento maior da família, levam a desgaste do sistema de saúde e levam a desgaste dos próprios pacientes. Então, a gente precisa fazer algum projeto que consiga capacitar profissionais médicos generalistas para que eles possam, talvez não selar o diagnóstico, mas que eles consigam ter um grau de suspeição e possam dar um encaminhamento mais precoce para esses pacientes, porque o que a gente vê hoje é o quê? A mãe, e a gente sempre fala que no autismo a gente tem que escutar as mães, né? Então, escuta a mãe. Quando tu escuta a mãe, tu tem um grande preditor de que alguma coisa não vai bem. Como nós estamos dentro de um capítulo do neurodesenvolvimento, e o transtorno do espectro autista está dentro desse capítulo do neurodesenvolvimento, a mãe sinaliza que alguma coisa não vai bem com a parte do neurodesenvolvimento. Quando a gente faz esse diagnóstico de uma maneira precoce e consegue encaminhar para as terapias de uma maneira precoce, o paciente consegue se desenvolver, e essa poda neuronal,
que seria, digamos assim, a poda neuronal em psiquiatria seria como se o cérebro cortasse circuitos desnecessários dentro da cabeça. Se a criança não é tratada, esses circuitos ficam como se fossem curtos-circuitos, que são desnecessários e desgastam neurônios. Então, assim, tempo é neurônio, a gente chama em psiquiatria, né? Então, a poda sináptica feita corretamente até os 5, 6 anos de idade é um grande preditor de que a gente vai ter adultos mais saudáveis e com mais autonomia. Eduardo, eu vou te convidar aqui publicamente para que, na nossa própria estrutura, se for o seu interesse, com o nosso núcleo de psiquiatria, a gente faça ou um curso de capacitação ou alguma aula. A gente vai ter muito prazer em poder lhe receber, porque é um assunto que toca todos os médicos, toca todo o sistema de saúde. Nós sabemos que há milhares de crianças no estado do Rio Grande do Sul sem diagnóstico e sem acesso a um profissional capaz de fazê-lo e, portanto, o seu conhecimento tem enorme valor. Quero agradecer profundamente a sua presença. Eu disse que 1 hora ia ser pouco para nós. E nesse aspecto, para quem está nos assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, procure o Dr. Eduardo, que ele é um especialista que vai poder lhe ajudar em vários momentos, especialmente nos momentos de maior dificuldade. Muito obrigado, Dr. Eduardo. O Anamnese de hoje fica por aqui. Compartilhe, curta, comente. Passe para os seus amigos e familiares, e especialmente para os colegas médicos, porque a gente sempre está aqui para aprender e lhe agradeço novamente, porque certamente aprendi novamente consigo. Muito obrigado, presidente. Fico lisonjeado com o convite. Vai ser um grande prazer poder ajudar o sindicato médico e a comunidade médica e os colegas. Muito obrigado, colegas. Até o próximo programa Anamnese.